Olá, meu nome é Daniel Marchon e este é mais um vídeo do Tetrablog. Vocês devem estar estranhando esse fundo meio esquisito aqui, é porque eu pretendia colocar uma tela verde para poder dar uma melhorada nos vídeos. No entanto, a gente ainda não conseguiu acertar a luz para poder ficar ideal. Então, por enquanto, eu vou gravar ainda desse jeito. Depois eu espero estar colocando um fundo bacana aqui atrás. O canal está começando, a gente vai crescendo como pode. E no vídeo de hoje eu queria falar sobre algo que causa muito debate e ao mesmo tempo é muito mal entendido. A gente ouve o tempo todo sobre argumento lógico ou argumento racional, mas você sabe o que compõe ou não um argumento lógico, o que separa o argumento lógico de um argumento que não é racional? Olha, segundo a filosofia, a ideia da lógica iniciou-se na Grécia Antiga, tendo como precursores figuras como Sócrates, Platão e etc. Sócrates formalizou uma forma de pensamento segundo a qual ideias falsas, mas com apelo emocional, seriam inválidas a fim de descobrir a verdade. Por exemplo, quando se diz que fulano está certo porque ele é inteligente, de onde se deduziu que ele é inteligente? O que justifica essa afirmação é especialmente importante, pois houve uma época em que fatores indiscerníveis, como ser enviado dos deuses, davam razão e autoridade incontestável para alguém. Imagina um rei que é considerado um governante divino. Ele legisla em favor de seus aliados e prejudicando aqueles que são seus adversários. Obviamente que isso é favoritismo. Mas sendo um governante divino, a sua decisão era considerada justa porque era uma representação da vontade dos deuses, ou de Deus. Isso criou um sistema falho e discriminatório. No cerne de situações assim, decidiu-se usar a lógica como uma forma pragmática de definir verdades e, com base no que é verdade, fazer o que é mais produtivo ou o que é mais correto. Eu estou pulando um pouco algumas etapas, porque eu sei que assim, você tem cursos inteiros em faculdade sobre lógica, mas eu vou tentar chegar ao ponto onde isso afeta a gente diretamente no dia a dia, especialmente quando as conversas são sobre política ou sobre temas polêmicos que a gente vê quase sempre. Eu acho que a gente tivesse algumas aulas de lógica, algumas horas no ensino básico sobre isso, já reduziria em muito a quantidade de enganos e demagogias que se proliferam por aí. Vou te dar um exemplo para lá de bobo. A gente sabe que de dia é mais quente que de noite normalmente. À noite é mais frio e não tem sol batendo. Então, se você for secar a roupa, faz mais sentido você secar a roupa de dia. E botar a roupa para secar de noite seria inútil. No entanto, alguém pode argumentar que com o vento forte, as partículas de água são levadas da roupa e isso permite secar a roupa à noite, mesmo que não tenha sol batendo direto. Isso é um argumento lógico, porque você mostra pela realidade que de fato isso ocorre. Você tem um procedimento, secar roupa, um questionamento à sua eficácia, secar de dia ou de noite, e uma contraproposta, uma contraapresentação. Faz sentido secar à noite se houver vento e se o vento for seco. Cada uma dessas ideias se correlaciona com os fatos. Porém, se alguém disser por insistência ou teimosia que mesmo com vento a roupa não vai secar de noite, não adianta secar de noite, essa pessoa está presa num paradigma, é uma ideia preconcebida, não chega a ser exatamente um preconceito, em que ela só racionaliza dentro de uma ideia simples, e que essa ideia precisa ser flexível às circunstâncias. É o que a gente chama de pessoa que é bitolada. Uma bitola é algo que você coloca num trilho, por exemplo, para que aquilo não saia do lugar. Então, se a pessoa, o pensamento dela não sai do trilho, ela não sai da bitola. É uma pessoa que está presa num paradigma que é limitante. Pode parecer muito bobo esse exemplo, mas muita gente dentro de casa sofre com debates assim ou insistências e teimosias no ambiente doméstico, e mais ainda na vida pública. Nós não temos ensinado nas escolas e nem é parte da nossa cultura separar o que é ou não lógico, do que é ou não tradição, do que tem ou do que não tem embasamento, do que tem ou não, do que tem uma base mística ou supersticiosa. E nós vamos falar brevemente sobre isso nesse vídeo. A mais básica lógica se dá por meio de um processo bastante banal chamado silogismo. Silogismo basicamente funciona através de duas ideias. Você tem duas ideias e chega a uma conclusão. Digamos, por exemplo, que Alberto é médico. Isso é uma premissa. E temos a outra premissa que é médicos trabalham no hospital. A conclusão é Alberto trabalha no hospital. Você somou duas ideias simples e chegou a uma conclusão. Mas isso pode muitas vezes ser confundido e trazido errado. Por exemplo, Alberto pode trabalhar numa clínica e não no hospital. Ou ele pode ser um médico desempregado. Então o silogismo ele é o básico da lógica, no entanto você tem outras construções mais complexas à medida que você vai acrescentando premissas, acrescentando fatores para formar esse raciocínio. Eu vou te dar um outro exemplo de falha comum, que é muito usado em aula de lógica até como piada, que diz assim: o biscoito é feito de água e sal, o mar é água e sal, logo o mar é um biscoitão. Obviamente que a gente sabe que isso não é verdade. Você vai no mar para nadar e ele não é feito de creme crack.
O que acontece é que o nome do biscoito é água e sal. No entanto, ele também leva outros ingredientes como trigo e óleo. Mas muitas vezes em questões complexas, esses furos passam desapercebidos. E tanto na esfera doméstica quanto na esfera pública, nós buscamos a verdade conforme achar o caminho mais prático para resolver problemas e ser justos. No entanto, essa interpretação de como chegar à verdade é algo que a filosofia se debate, para falar a verdade, até hoje, dependendo da escola filosófica. Uma coisa que corrige essa premissa, essa ideia errada do mar é um biscoitão, é uma lógica do silogismo que você tem a premissa maior e a premissa menor. Então, digamos, por exemplo, cearenses são brasileiros. Júlio é cearense. Logo, Júlio é brasileiro. Mas observe que brasileiro é um conceito grande e cearense é um conceito médio e Júlio é um conceito menor, que é o indivíduo. Quando você inverte isso, você está falando o todo pela parte. Isso é uma generalização. E é aí que nasce a maior parte dos preconceitos. Por exemplo, eu fui assaltado por um homem negro. Roberto é negro. Foi Roberto que me assaltou. Olha, várias pessoas podem ter me assaltado. Existem muitos homens negros no mundo. Roberto é um. Se eu colocar a premissa menor na frente da premissa maior, eu vou chegar a uma generalização. E se você for parar para pensar, um monte de gente raciocina assim inconscientemente e vários preconceitos têm esse tipo de origem. Várias generalizações sobre machismo, racismo, sobre perseguição religiosa e por aí vai, vem dessa maneira simplista de racionalizar, que é um raciocínio enganoso. Raciocínios enganosos que a gente vai falar mais para frente chamam de falácia. Se colocado em ordem, homens negros são um grupo grande, assaltantes um grupo menor e eu fui assaltado por um único indivíduo. Dentre milhões de homens negros, pouquíssimos são assaltantes e só um me assaltou. Essa conclusão me fez filtrar ao contrário, partindo de uma experiência pessoal. O assalto que eu sofri virando um preconceito contra toda uma parcela da sociedade, ou seja, um preconceito racial. Não é razoável a conclusão porque eu comecei deduzindo de baixo para cima. Eu apliquei o caso pessoal a toda uma totalidade e isso é um falso raciocínio, usando o silogismo para gerar uma generalização, porque eu inverti a ordem da premissa maior e menor. Alguns conceitos de lógica precisam ser entendidos. Se os utilizamos nos raciocínios mais elementares, vamos nos lembrar de mantê-los nas questões mais complexas. O primeiro conceito que eu vou falar é o conceito de sofisma. Os sofistas eram considerados rivais dos filósofos na Grécia Antiga. Os filósofos se especializaram em tentar descobrir a verdade, enquanto que os sofistas se ocupavam de tentar melhorar a sua retórica, a sua argumentação, de forma a ser mais convincente. Ora, você pode ser mais convincente fazendo apelos emocionais ou citando exemplos que não têm nada a ver com o caso e não necessariamente chegando no âmago da questão, que eu vou chegar mais para o final do vídeo. No final do vídeo eu vou falar um pouco mais sobre essa questão de afunilar para a verdade para você evitar certos argumentos, para evitar certas armadilhas. Ocorre que é possível ser convincente mentindo ou apelando para emoções ou insultos, enquanto que explicar a verdade pode ser desagradável ou complicado. Porém, decisões baseadas na verdade são decisões com mais chance de dar resultados e resolver problemas. Por isso, a busca pela verdade deve ser colocada acima da capacidade de convencer, já que enganar é uma forma de fraude e decisões tomadas sob engano levam a retrocessos. Eu posso te oferecer um remédio verdadeiro, que funciona. Ou eu posso te oferecer um remédio falso com uma excelente propaganda e te convencer a comprar uma coisa que não vai funcionar. Você vai continuar doente, vai gastar dinheiro, mas eu me dei bem tirando proveito da sua inocência. Esse é o problema da fraude, esse é o problema do engano. Se você vai escolher um remédio para tomar, então você precisa saber qual é o que verdadeiramente funciona. Vamos dizer, por exemplo, que você fosse comprar um carro de um filósofo ou de um sofista. Um filósofo tentaria te orientar a comprar um carro mostrando qual carro é mais barato, mais econômico, mais confiável, mais confortável, qual que atende à sua necessidade, qual que cabe no seu orçamento, ou seja, usando as razões lógicas. Quais são os motivos pelos quais eu quero um carro? Eu quero ir do ponto A ao ponto B, eu quero gastar o mínimo de PVA, eu quero gastar o mínimo de combustível e por aí vai. Já um sofista, ele, digamos assim, um típico vendedor de carros, ele vai tentar te empurrar o carro que ele tiver para vender, mesmo que não seja o melhor para você. Ele dificilmente vai te dizer assim, olha só, eu não tenho nenhum carro que te atenda, é melhor você procurar em outra loja. Ele precisa vender para a comissão. Então, pelo interesse dele, ele vai tentar te convencer. Não, esse carro aqui, isso aqui o pessoal fala mal do motor dele, mas o motor desse aqui tá bonzinho. Isso aqui eu acabei de fazer manutenção. Olha como esse carro é bonito. Entra nesse carro, senta, vê como é que você está se sentindo tirando onda. Pensa como é que você vai chegar no baile, como é que... Não, eu sei que você está falando que você não tem dinheiro para pagar, mas a gente dá um jeito, a gente parcela, o juro é baixinho. Repare que a maior parte da propaganda parece mais com o sofista do que com o filósofo, né? Um filósofo chamado Arthur Schopenhauer criou uma lista de falácias ou argumentos que parecem lógicos, mas não são, como no caso do mar é um biscoitão.
Esses tipos de raciocínios eles não demonstram prova alguma do que alegam, mas criam uma ilusão. Há uma lista de falácias relevantes em alguns sites, inclusive a Wikipédia, e eu vou fazer vários shorts, que são aqueles vídeos de até 1 minuto, exemplificando falácias de relevância. Por exemplo, se eu vir e falar assim, fulano tem que sair do Congresso agora, porque o povo quer que ele saia. Tá, mas eu represento o povo, como é que eu tenho certeza se essa é a vontade popular? O povo é uma pessoa só? Se são milhões de pessoas, não é mais fácil estar dividido? Ou então você vira para a pessoa e fala, fulano é bonito porque é lindo. Isso é uma falácia chamada petição de princípio. Eu não estou acrescentando uma nova premissa, eu não estou acrescentando um novo argumento. Eu estou simplesmente repetindo o primeiro. Fulano é inteligente porque é muito esperto. Parece que eu estou... Porque eu coloquei alguma coisa ali entre as palavras, fulano é e também. Fulano é porque. Só que a declaração e o porquê são basicamente o mesmo. Isso a gente vai falar também mais na frente no vídeo, no conceito de tese, antítese e síntese, que é quando você pega uma ideia, confronta ela com outra ideia, e aí você usa uma para ter em choque com a outra para poder chegar a uma conclusão. Se eu estou, na verdade, repetindo a mesma ideia 2 vezes, eu não estou fazendo uma antítese, eu não estou fazendo uma justaposição de posições. Eu estou simplesmente reafirmando, estou simplesmente elogiando. A adjetivação, por exemplo, é uma das maneiras mais simples de você usar uma falácia. É uma das maneiras mais simples de você confundir o ouvinte. Esse é um safado, isso é um bandido. Tá, mas eu provei que ele é safado, e com experiência eu tenho, e por aí vai. Então a gente vai chegar nisso mais na frente também. Outra questão importante é separar razão de emoção. Digamos que você quer muito comer um doce, mas você é diabético. E isso pode te fazer passar mal. A decisão lógica pensando no longo prazo é não comer, mas a vontade e a emoção podem te dominar e você toma uma decisão ruim. Da mesma forma, podemos formar opiniões convenientes ou enviesadas levadas pela emoção. Isso é chamado de falha cognitiva, um processo falho do pensamento. E por vezes isso é tão persistente que cria um chamado viés cognitivo, ou seja, toda vez que você está diante daquela situação, você faz o que é agradável ou o que é do seu interesse, ao invés de fazer aquilo que é lógico ou aquilo que é justo. E que isso também é uma forma de preconceito. Se toda vez que você bate numa determinada situação, você toma uma decisão por um mesmo processo, e esse é o processo falho, olha, só se vive uma vez, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho no cartão. Passou na frente, sente vontade, eu vou comprar. Toda vez você vai se endividar. Esse tipo de raciocínio é extremamente comum, e os preconceitos também estão muito misturados com isso. Um caso clássico seria o futebol. Um atacante que teve contato corpo a corpo com um zagueiro e cai na área pode ser pênalti ou não. Um caso clássico desse viés cognitivo é o futebol. Um atacante dá uma ombrada no jogador, dentro da área cai, e isso pode ser pênalti ou não. A princípio, os torcedores do time atacante vão querer que seja pênalti, e os do time do zagueiro vão querer que não seja pênalti, alegando que o contato não foi forte o bastante, que o cara se jogou, e por aí vai. Quando se vê, e hoje em dia isso ocorre em tempo real, na televisão ou replay, é possível ter certeza. A decisão correta do juiz não é favorecer A ou B, mas respeitar as regras para que o resultado do jogo seja justo. Ou seja, o cara fez a carga ombro a ombro ou foi nas costas? O cara deu uma rapa por baixo ou foi só realmente disputa de ombro? O cara foi na bola primeiro ou ignorou a bola e foi só no corpo? Então, a lógica se baseia em você respeitar os processos e você segui-los de maneira leal, ao invés de você ignorar um processo ou deturpar um processo para chegar na conclusão que é conveniente para você. Agora, a política, o direito, os debates sobre ética, sobre religião estão cheios desse tipo de coisa. É fácil entender como o conceito de verdade é fundamental para o conceito de justiça. Por isso, ser capaz de separar um argumento lógico, ou seja, algo honesto, algo verdadeiro, algo que faz sentido, algo que quando você colocar na realidade vai gerar efeito, de um argumento falacioso ou falso, ou seja, alguma coisa que leva uma vantagem desonesta, alguma coisa que tenta convencer o outro pela fraude, que tenta manipular pela emoção, é fundamental para resolver qualquer conflito e tomar decisões em que inocentes não sejam prejudicados e desonestos se beneficiem tirando proveito de outrem. É muito importante você entender essa questão da lógica, porque papel aceita tudo. Então você diz que é na teoria, você pinta um quadro, e quando você coloca na prática aquela política pública, você coloca aquela lei na prática, e ela não gera efeito nenhum, porque boas intenções não necessariamente vão dizer como é que a coisa vai funcionar. Eu posso desenhar uma casa, colocar uma casa de palito, vem o vento e derruba. Se eu quero construir uma casa que ninguém vai morrer dentro porque ela desabou, eu preciso seguir critérios que me determinem o que é verdadeiro sobre a força do vento, o alicerce, a estrutura e por aí vai.
Eu sei que esses exemplos parecem bastante básicos, mas as fraudes intelectuais, as fake news e afins chegaram a um tal grau de sofisticação que as pessoas não sabem discernir. Uma outra coisa importante para entender sobre lógica é que existe um certo abismo, uma distância entre os conhecimentos. Por exemplo, eu não entendo muito de medicina. Eu não sei quais são os nomes das células, dos remédios, dos efeitos químicos. Então, diante do meu médico, eu fico meio rendido. Antigamente, você tinha essa coisa da autoridade divina. O sacerdote falava, ele era o profeta e era a lei, acabou. Hoje em dia, você não tem isso. Por outro lado, você tem um monte de situações em que, de maneira similar, você está diante de alguém que vai dizer para você o que é ou não verdade, e você não tem muito como questionar. Você não entende daquele assunto. Você não tem como questionar o seu mecânico, o seu médico, um advogado. O que te dá alguma segurança de legitimidade nessas posições é quando você tem um básico de educação para entender um pouco aquilo, ou quando você tem pessoas de confiança e aí você escolhe alguém que é seu amigo, alguém que entende daquilo para ser seu advogado ou para falar com o mecânico por você, ou quando você tem uma segunda, uma terceira, uma quarta opinião. Então, de certa forma, todo mundo é capaz de fraude, todo mundo sofre com vieses cognitivos. O que permite a gente ter um pouco mais de segurança é a competição entre pessoas tendo ideias diferentes e podendo falar. Só que isso também pode criar uma ilusão de segurança, afinal de contas você não sabe qual dessas pessoas que pode estar mentindo. E aí, de novo, você cai numa armadilha, mas a gente vai chegar lá. Considerando ainda que o Brasil é um país em que a educação é precária e quase metade dos adultos são chamados analfabetos funcionais, ou seja, eles sabem escrever o nome, leem muito mal, mas não têm uma compreensão boa do que estão lendo, etc. Então é necessário a gente estabelecer esse básico. Eu posso estar falando algo que seja muito repetitivo para a maioria das pessoas que está me ouvindo, mas eu entendo que é necessário que a gente tente chegar para uma parcela grande da população que não teve acesso a essa instrução, que não conhece esse básico, para que possa entender também. Uma coisa que eu quero ressaltar é o que a gente chama de honestidade intelectual. É intelectualmente honesto uma ideia que é possível, que é verdadeira sabidamente ou possivelmente verdadeira. Uma ideia que é baseada numa premissa falsa, numa fake news, ou um conceito que é sabidamente inverídico e que é usado como base daquela ideia, isso normalmente vai gerar numa falácia, uma hipótese refutada e por aí vai. A gente percebe o problema em discernir o que é intelectualmente honesto olhando para esse meme aqui. Nesse meme, o cara diz: só porque você está certo não significa que eu estou errado, você apenas não viu o meu lado da vida. Isso é um pouco relativista. Parte da ideia de que tudo é uma questão de opinião e tudo é válido, sendo que nem tudo é válido a questão de opinião, nem tudo é legítimo, nem tudo é justificável. E a gente comenta um pouco sobre isso no vídeo sobre futebol, política e religião, não se discute. Agora, você tem um outro meme, que é uma versão parecida com esse, que é meio taxativo. Basicamente, ele diz que você sempre sabe qual é a verdade e qual é a mentira. O que também não é o caso. Ambos os memes parecem errados por generalização. Um é relativista demais e o outro é taxativo demais. Existem sim coisas que são questão de gosto ou questão de opinião, como gosto musical ou preferência por um sabor de sorvete. E existem questões que são verdade ou mentira. A Terra não é plana, um remédio é ou não é eficaz em tratar uma doença, etc. Porém, existem muito mais questões que não são tão óbvias. Elas são as chamadas questões disputáveis. Dá para você disputar, divergir. Tanto a probabilidade A quanto a probabilidade B são passíveis de ser verdadeiras, são potencialmente verdadeiras. E a maioria dos temas polêmicos da atualidade caem nisso. Então é muito fácil você ou apelar para o relativismo para querer defender alguma coisa que é indefensável de maneira lógica, como também você pode ser taxativo e fazer uma falsa simetria, uma falsa comparação. Isso é equivalente ao terraplanismo, quando você não quer disputar ou divergir sobre alguma coisa que, na verdade, tem motivo para o cara pensar diferente de você. É muito fácil você aproximar toda opinião que você diverge de uma opinião indefensável ou intelectualmente desonesta, mesmo quando ela tem algum embasamento e existe uma disputa legítima. Quase sempre as pessoas que preferem o segundo meme querem impor sua vontade com única razão, lógica ou coerente. Se colocam quase que literalmente como donos da verdade. Uma posição intelectualmente honesta quando existem evidências razoáveis para defender sua aplicação. Não é algo falso ou desmentido, mas algo plausível. Você pode não conseguir provar 100%, mas tem motivos o bastante para acreditar que tem chance de dar certo ou ser real. O número de pontos de divergência onde é intelectualmente honesto discordar é bem maior que os pontos onde a divergência seria inaceitável.
E como o debate político por questões de pressão e interesse sugere o contrário, que seriam mais numerosas as coisas em que um lado está sempre certo e o outro está sempre errado, quase sempre quem é lobista ou que é defensor de uma determinada agenda tenta sabotar o debate fazendo essa aproximação injusta, colocando o que o outro defende como inaceitável, seja por uma chantagem moral, seja por uma negação da evidência do ponto de vista alheio. Um conceito importante também da gente entender é o conceito de tese, antítese e síntese. Numa conversa racional que desejamos ser dialética, ou seja, uma troca de informações, organizar os argumentos segue o seguinte padrão: você tem uma tese, uma antítese e uma síntese. A tese seria a ideia original, apresentada. Algo como: temos que acabar com o uso do petróleo e combustíveis fósseis, ou o planeta vai superaquecer. É muita poluição, temos que fazer tudo com carro elétrico. E, idealmente, quem apresenta a tese mostra dados que sirvam de prova desse argumento. Mas aí segue-se a antítese, que seria uma crítica à ideia original ou talvez uma contraproposta. Olha, existem dúvidas se somos nós que estamos aquecendo o planeta, isso vai quebrar a economia, carros elétricos são muito caros, energia solar é ineficiente e por aí vai. E da soma das duas ideias, comparando qual tem evidências mais fortes, você vai tirar a síntese. Ou seja, você vai tirar os argumentos falsos ou errados de cada uma que não tem prova e vai tentar chegar numa coisa que é mais ou menos um acordo. Podemos reduzir gradualmente o uso de combustíveis fósseis e a substituição por carros elétricos levar cerca de 10 anos. Aumentar o uso de energia hidrelétrica, porque não existe dúvida de que o aquecimento global é influenciado pelo ser humano, mas podemos fazer os ajustes necessários no longo prazo de forma a não quebrar a economia. A síntese é uma forma de negociação entre a tese e a antítese, não necessariamente ficando no meio do caminho. Em alguns casos, uma tese ou antítese está 90% até 100% certo, e o outro lado total ou quase totalmente errado. Mas ainda assim, naquilo que o lado B está errado, o A deveria fazer concessões e vice-versa. Porém, o que nós vemos no dia a dia são teses e antíteses defendidas com unhas e dentes, sem negociação, sem concessões de nenhuma parte, como se cada lado só aceitasse estar 100% certo e o outro engolindo calado. Isso reflete uma filosofia antiga chamada maniqueísmo, de um filósofo chamado Maniqueu, que basicamente ele estabelece uma oposição entre bem e mal como 100% certo e 100% errado. E muitas pessoas defendem as suas ideias dessa forma, sendo que de uma maneira honesta intelectualmente, quase sempre cada pessoa teve seu ponto de vista e suas experiências e chegou a conclusões diferentes. Quando você observa de diversos ângulos, você aumenta a sua chance de chegar à compreensão do que é a coisa em si. E isso te permite ter uma visão mais correta, mais verdadeira. Ou seja, raramente uma pessoa vai estar 100% certa e a outra 100% errada. É claro também que, em geral, os debates que nós vemos não são dialéticos, não visam alcançar a verdade ou um consenso, mas são representação de desejos e interesses, muitas vezes egocêntricos, que tentam se impor por qualquer meio disponível, inclusive com mentiras, desinformação, etc., que sirva para obter apoio popular para uma agenda oculta, ou pessoas vaidosas ou muito emotivas se digladiando, como se daquele debate no Facebook dependesse o destino da humanidade e todos estivessem numa guerra de bem contra o mal. Não existe síntese porque o objetivo não é a busca da verdade ou troca de informações como manda a dialética. O que existe é retórica, usando todos os meios, sofismas, mentiras, agressões e falácias, de forma que a sua tese ou antítese saia vencedora, sem fazer qualquer concessão e tentando se impor. Infelizmente, isso não está nos levando a nada. E se você parar para pensar, a maior parte dos debates acontecem assim. Os principais argumentos intelectualmente desonestos, ou seja, que não buscam alcançar a verdade, mas confundir o outro, são denominados falácias. Uma falácia é algo que parece um argumento lógico, mas que não é, porque sugere algo, mas não apresenta uma prova real. Por exemplo, você tem a falácia de autoridade. Fulano é médico e disse que é isso. Ora, fulano pode estar certo ou errado. Fulano pode ser médico, mas ser de outra especialidade. Fulano pode ser médico, mas está defendendo o interesse dele de vender o remédio mais caro e ganhar uma comissão. Como é que você reage a isso? Aí, isso é uma chamada falácia de autoridade. A gente comenta sobre isso no vídeo sobre futebol, política e religião não se discute, porque a ideia da falácia da autoridade é a seguinte: o cara, ele fez provas, ele demonstrou conhecimento e por isso ele ganhou um diploma. E por isso ele tem uma autoridade. Só que essa autoridade, ela não vem antes e depois ele diz, agora confia em mim que eu tenho autoridade. Não, a autoridade foi outorgada por merecimento depois que ele provou. Eu provei isso, isso, isso e por isso eu tenho conhecimento. Então o cara não vira e fala, eu sou médico, eu estou certo. O cara vira e fala, eu sou médico, está aqui o exame, você pode conferir, você pode levar para ter uma segunda opinião se você quiser. Eu sou advogado, mas está aqui na lei, artigo tal, parágrafo tal e por aí vai.
Então a ideia não é que a posição da pessoa automaticamente confere a ela autoridade, mas que ela tem que fazer jus à autoridade daquela posição, legitimando isso com argumentos, com o estudo que fez com que ela chegasse naquele título, tivesse aquele diploma. É necessário usar... Você tem outros tipos de falácias, como a falácia de falsa simetria. A pessoa pode dizer assim, eu tenho um gatinho, mas por que eu não posso ter um tigre se os dois são felinos? Olha, acho que dá para ver a diferença entre um gato desse tamanho e um tigre que tem mais de 300, 400 quilos. A diferença entre perigo que um e outro representam. Mas eu também posso fazer uma falsa simetria e dizer, isso aí que você está falando é terraplanismo. É equivalente... Não, não é necessário. Terraplanismo é uma coisa completamente sem sentido, comparado a todas as evidências astronômicas que a gente tem. A gente não olha para o céu e vê nenhum planeta plano. A gente não olha e vê um sol ou uma lua plana. Por outro lado, pode ser que o cara esteja debatendo uma coisa que tem sentido, que é pertinente. Eu posso pegar, por exemplo, o exemplo da privatização dos Correios. Você pode concordar ou discordar. Uma pessoa que é contra vai dizer que é patrimônio público, que vão estar entregando dinheiro da população para a iniciativa privada, que vai faltar atendimento para pessoas mais pobres que não podem pagar. Já uma pessoa a favor, ela pode dizer que é ineficiente, que dá prejuízo, que na verdade mais gente vai ter acesso se uma iniciativa privada administrar de maneira mais eficaz, que você pode ter menores custos, que você tem entregas melhores em outros serviços e por aí vai. E normalmente as pessoas elas vão se agarrar a essas posições sem fazer uma comparação de dizer o que é bom ou ruim. Vou te dar um exemplo bem simples de negociação. Eu tenho um carro, eu não quero vender meu carro, ele vale, vamos dizer, 30 mil reais. Agora, se alguém me oferece 120 mil reais, já vale a pena, porque eu compro um outro carro e ainda sobra dinheiro. Dependendo do preço, qualquer venda vale a pena. No caso da privatização dos Correios, você tem um monte de prós e contras e modelos. Você tem que ver o ágio, o valor de outorga, se vai ser privatizado por uma empresa só, se vai ser privatizado para várias, aí vai ter concorrência. Se você vai manter ou não os empregos, se você vai transformar numa sociedade de economia mista, se o governo vai manter ações Golden Share. Então você discutir o modelo faz mais sentido do que você só discutir privatizar ou não. E a maioria das pessoas que é radicalmente contra ou radicalmente a favor, não está nem levando em consideração o que tornaria mais vantajoso. Se for mais isso, e mais isso, e mais isso, será que aí passa a ser bom? E se não tiver isso, e nem isso, nem isso, será que até quem for não? Aí também é demais. É esse tipo de raciocínio que seria necessário. Olhar prós e contras e fazer uma medida. Porque dependendo da proposta, pode sempre valer a pena. Pode sempre no sentido de... É sempre possível fazer valer a pena se a proposta for boa o bastante. E vice-versa. E é sempre possível que seja mau negócio se a proposta for ruim o bastante. Ainda que pareça que a priori a sua posição seja a favor da venda. Então falta essa disponibilidade de interpretar prós e contras e chegar num consenso. Ou ainda que não haja consenso, respeitar a opinião divergente porque você tem argumentos razoáveis a favor e contra. É necessário usar argumentos honestos na vida pública, pois sem isso a sociedade não pode tomar decisões corretas. Digamos que uma pessoa doente tem 2 frascos diante de si, uma é a cura, a outra é um veneno. Se ela tomar o errado, morre e conserta a curada. Se os frascos então em rótulos... Agora, imagina que os frascos estão sem rótulos. A chance de cura ou morte é aleatória. Digamos ainda que sem rótulos os frascos são diferentes, um vermelho e outro azul. Alguém diz que azul é a cura, outro que a cura é o vermelho. A pessoa continua sem saber quando deveria saber com certeza qual frasco é o do remédio. Digamos ainda que existem 50 frascos sem rótulo multicoloridos. As chances de ser curado são de 2% e 98% da pessoa morrer. A ignorância social sobre esses temas é igualmente comprometedora. A gente se sente tão cego quanto o cara que está tentando adivinhar. Ou a gente acaba sendo tão caolho, não completamente cego, mas quanto a pessoa que tem 50% de chance pode acertar aleatoriamente. Porque se a gente não entende o processo, como é que a gente vai tomar uma decisão embasada? Que as pessoas não saibam se é melhor ou não privatizar uma empresa, ou não saibam se um remédio com uma cloroquina é eficiente ou não para tratar uma doença, pode literalmente levar à morte ou ao desemprego de milhares de pessoas por ignorância. A capacidade de separar fatos de narrativas que interessem a alguém e resumir o debate público às hipóteses coerentes e passíveis de serem verdadeiras é fundamental para que a sociedade evolua e decisões coletivas acertadas levem à melhoria da vida das pessoas e do país que a gente quer viver. Falácias são usadas por muitos motivos, desde disfarçar interesses pessoais até a tentativa de justificar uma postura antiquada ou transgressora com uma justificativa imprudente. A gente também tem que falar do conceito de obscurantismo e demagogia. O obscurantismo seria a apologia da ignorância.
Digamos que temos um problema X, como o caso dos frascos com veneno e remédio. Alegar que não faz diferença para usar de forma aleatória é o mesmo que dizer morrer não seria tão ruim, isso seria obscurantista. Ou pensa assim, se morrer, morreu, paciência. Isso é obscurantista. O obscurantismo tenta sabotar o processo intelectual, que pode levar à verdade, defendendo um falso método para descobrir a verdade, como atribuir fenômenos à astrologia, ou negar que seja possível entender certos fenômenos. Olha, não tem como saber, então cada um tem a sua opinião e a gente tem que respeitar. Não, para muita coisa a gente tem como saber, ou tem como no mínimo pegar o que tem maior probabilidade de dar certo e menor probabilidade de dar certo. É obscurantista tudo aquilo que sabota o raciocínio, usar fake news, falácias, citar mitos, manipular estatísticas ou usar um método não científico nem lógico do ponto de vista filosófico. Lembrando que filosofia e método científico são coisas diferentes, eu vou falar isso num outro vídeo mais à frente. É intelectualmente desonesto criar uma narrativa fugindo da lógica ou se baseando em evidências fracas ou falsas. Demagogia é o nome que se dá a manipular o povo. Basicamente, as mentiras ou falsos conceitos que podem ser explorados politicamente são a chamada demagogia. Um político ou um demagogo, quando usa informações falsas, se aproveita da ignorância do povo para enganá-lo. E, infelizmente, isso é muito comum. Aliás, no Brasil, eu diria que a imensa maioria dos políticos é demagogo. Se não apenas queremos não ser enganados, mas não absorver ou reproduzir informações falsas, precisamos saber identificar o que é lógico ou racional e se livrar do que é demagógico no discurso público, e não nos conformar com o obscurantismo ou relativismo. Infelizmente, boa parte dos que defendem a racionalidade fazem isso para logo depois fazer apelos autoritários, negando divergências legítimas. E isso também afasta as pessoas do racionalismo. Ou seja, não adianta eu querer ser contra o obscurantismo, mas depois dizer para o cara, você tem que confiar em mim, quando eu também sou uma fonte do qual a pessoa pode desconfiar. Eu tenho que dizer à pessoa, você tem que aprender a pensar por si mesmo. E isso seria muito... A imprensa, por exemplo, faz muito isso. Ela frequentemente, denuncia uma narrativa, uma mentira, mas cria uma outra narrativa que também não é lá muito crível e espera que as pessoas engulam passivamente. E aí, porque a pessoa não confia em quem deveria estar informando, ela acaba suscetível a qualquer desinformação que estiver circulando nas redes sociais. A demagogia é um instrumento também daquilo que é chamado de populismo. O populismo é quando uma ideia é popular por algum motivo, mas é ineficaz na prática e tende a gerar uma emenda pior do que o soneto. Um grande exemplo histórico de populismo no Brasil foi o congelamento de preços no governo Sarney. Havia uma crise de desabastecimento e por isso a inflação estava sem controle. Decidiu-se que o congelamento de preços, obrigando os mercados a vender no preço fixo, seria a solução. Porém, os custos de produção desses itens dos fornecedores continuaram aumentando. Então, o cara no mercado ele não ia vender por um preço tabelado se ele estava pagando mais caro para comprar do que ele ia poder vender. E o desabastecimento continuou. Você não está resolvendo o problema, é aquilo que eu falo. Papel aceita tudo. Agora, se você quiser simplesmente dar uma canetada e achar que vai resolver um problema de ordem real, não funciona. Não adianta eu baixar um decreto dizendo é proibido chover às terças-feiras. Isso não faz sentido. Mas também tem outras coisas que são igualmente absurdas. Se eu der um decreto dizendo estão perdoadas as dívidas de todas as pessoas. Tá, mas e eu que estou esperando receber a dívida de alguém? Quando é que eu recebo? Não é só banqueiro que é credor. E se alguém estiver me devendo aluguel? E se eu estiver vendendo um carro para alguém parcelado? E se eu estiver contando com o dinheiro que eu vou receber para pagar outra pessoa que está me devendo? Então, ideias populistas, elas são simplistas, ou seja, elas simplificam algo complexo, elas são reducionistas, elas tentam pegar algo complexo e resumir a algo com certo apelo emocional ou apelo moral, e elas acabam sendo convincentes porque as pessoas não são capazes de entender a complexidade e acabam se iludindo por aquela simplificação. Em geral, tanto a demagogia quanto o populismo costumam nascer do reducionismo. Um reducionismo é uma simplificação grosseira de um assunto complexo, que cola porque, como slogan é uma palavra de ordem, ele convence pela emoção, ainda que na prática não seja aplicável. Um reducionismo seria algo mais ou menos assim. Eu acho que para ser um país basta ter uma bandeira, uma moeda e um território. Daí eu digo que a minha casa é meu território, uso o dinheiro de banco imobiliário como moeda e desenho uma bandeira com lápis com giz de cera. E digo que agora a minha casa é o Danielestão, um país autônomo e exijo reconhecimento da ONU. Obviamente que um país é muito mais do que isso. Uma moeda precisa ser garantida pelo padrão ouro ou pelo padrão dólar. Minha casa não é território independente, até porque ela está no Brasil e sujeita às leis brasileiras. Uma nação é muito mais que uma bandeira. Eu não posso pegar um dinheiro de banco imobiliário e dizer agora essa é a minha moeda. Reducionismos, eles acabam funcionando em muitas situações. E às vezes eles são tão populares
que eles chegam até mesmo a virar política de Estado. E aí quem é especialista fica meio apavorado porque o político sabe que o povão não tem conhecimento e está sendo enganado, mas os especialistas sabem que aquilo vai sair pela culatra. O caso do congelamento de preços do Sarney tinha um efeito bastante previsível, mas foi extremamente popular nos anos 80. Eu vou ensinar agora uma ferramenta que eu acho muito importante, ainda que a gente vai precisar de um outro vídeo complementar, que é bem maior, para a gente poder falar sobre todas as falácias e diferentes sofismas. Essa ferramenta é chamada de pirâmide de Graham, e ela foi criada por um filósofo que serve para orientar a competência ou a qualidade de uma discussão em um assunto. A gente vai tentar seguir a dialética com a lógica de tese, antítese e síntese. Logo, uma ideia, uma refutação ou crítica àquela ideia e o resultado final observando a ideia, a refutação e a veracidade das evidências por trás das duas. Porém, se não discutimos a ideia, mas fazemos ataques pessoais ou citamos dados falsos, inevitavelmente a síntese ou conclusão será maculada. Então o cara falou alguma coisa, eu digo, mas eu não vou levar a sério nada do que você fala, que você é um safado. Você não está provando nada, no entanto você está querendo descartar um monte de propostas que o cara às vezes até provou como parte do debate. Existem coisas que as pessoas fazem para apelar ou que elas fazem por ignorância sem perceber que isso está comprometendo o processo lógico. E por isso tem a pirâmide que eu vou colocar aqui. No nível 1, que é a base da pirâmide, você tem o xingamento. Xingar alguém pode fazer o outro parecer menos crível, mas não mostra que o argumento dele seja falso. Graham coloca isso como o mais básico do diálogo. É o caso quando alguém chega dizendo isso é bobagem, parece sair do gerador de lero-lero, você fala isso porque você é petista, você fala isso porque você é bolsominion. Pode até ter algum sentido, e isso desperta um sentimento, mas você não provou que o argumento da pessoa é falso ou não. E você também tem algumas falácias que estão nessa base, uma chamada de envenenar o poço, que é quando você tenta minar a credibilidade da pessoa que fala. Segundo fulano de tal, que está sendo investigado pelo Ministério Público, tá, ele pode estar falando a verdade ou não, o fato de ele estar sendo investigado pelo Ministério Público é quase irrelevante. Pode ser relevante se ele está falando do assunto investigações que ele está sofrendo. No entanto, pode ser que não tenha nada a ver. Fulano de tal, que já fez vários comentários transfóbicos e homofóbicos no passado e que já tem muita antipatia de um certo segmento da sociedade. Tá, isso significa que o cara não entenda de economia? Significa que o cara está mentindo sobre outro assunto? Isso. Então o xingamento normalmente ele não vai provar nada, só que ele tenta. Só que você intimida alguém, a pessoa se ofende, ou você impressiona os outros que ficam na dúvida. Será que fulano realmente é safado? Será que fulano realmente é mentiroso? Você envenena o poço. E isso faz com que as pessoas não queiram beber daquela água, ou seja, você constrange a fonte e por isso as pessoas não levam a sério, não dão credibilidade porque ela diz ou para as evidências que ela apresenta. Segundo nível, você tem o ad hominem, que é um ataque parecido com xingamento, mas o insulto até tem algum significado. Seu comunista, seu neoliberal, você não está provando alguma coisa, mas pode ser que, olha só, se você está defendendo o ponto de vista X, por exemplo, você está defendendo a ideia de que criminoso tem que sofrer pena de morte, você é policial, você tem uma certa participação, um certo interesse naquilo. Então o ad hominem ele difere um pouco do xingamento, porque ele ainda tenta diminuir o outro, mas ele associa o outro com alguma característica que pode ter alguma coisa a ver, sim, com a questão. Ainda assim, não é garantia de que a pessoa esteja falando errado, até porque quase todo mundo que vai debater apaixonadamente um assunto tem ou não alguma relação com aquele assunto. O terceiro é a chamada resposta ao tom. A resposta ao tom é extremamente comum nas redes sociais. É quando você fala do argumento, você não fala do argumento, mas da forma falada. Olha, nem vou responder a alguém tão arrogante assim. Ou você reclama dos erros de português. É essência e não essência ser analfabeto. É comum que as pessoas usem isso como desqualificador. De novo, não do argumento, mas da pessoa. No caso, você não está necessariamente xingando o cara, mas você está fazendo alguma crítica à maneira dele se apresentar. É meio que uma inversão daquela fase de autoridade. Ao invés de dizer fulano está certo porque ele é médico, você fala fulano é errado porque fulano é um morto de fome que não sabe nada, fulano é um semi-analfabeto. Você também está atacando a credibilidade da pessoa ao invés de atacar o argumento dela. O quarto nível seria a negação ou contradição. É quando você nega o argumento do outro, mas não desmente. Negar, o sujeito fala, você roubou pão. Fala, eu não roubei pão não. Isso é só negação, eu não estou desmentindo. O desmentir seria eu apresentar uma prova. Olha, não estava lá, mas inclusive eu estava em outra cidade. Eu posso te mostrar aqui, no localizador do meu celular,
que eu estava e tem uma foto minha com outra pessoa naquela cidade quando o seu pão foi roubado. Não tem como ter sido eu. Então, negação ou contradição, que é o nível 4, é quando você nega o argumento do outro, mas não desmente. Negar seria apenas dizer é falso, e desmentir seria dizer isso e provar que é falso. A 5, aqui, o quinto nível, que é quando começa a ser razoavelmente aceitável, e raramente a gente vê isso na rede social, é a refutação parcial. É quando você refuta uma parte do argumento com provas, ou suas provas são insuficientes para refutar o argumento todo. Este carro não pode ser mais rápido porque tem um carburador de 2 anos atrás e aerodinâmica inferior. Esse é o argumento. Isso pode ser argumento que sugere que o carro não será mais rápido, mas pode ser que chegando na pista ele surpreenda por causa do motor, ou tem outras vantagens como melhor manobrabilidade das curvas. Ou seja, embora seja um ponto válido levantado, ele não encerra a questão. É uma evidência que cabe na análise, mas não é conclusiva ou definitiva. E a maioria dos debates vão ter um monte de parênteses e um monte dessas refutações parciais porque você tem vários prós e vários contras. O que nos leva ao nível 6, que é a refutação ao ponto central. É quando você pega aquilo que é fundamental do que o cara disse e você prova por A mais B que aquilo é falso. Este seria o argumento que desmonta a premissa ou desmente o centro daquilo que você quer criticar. Se a afirmação é a inflação subiu, você pode mostrar vários índices de preços mostrando que ela caiu. Quase sempre isso é possível quando o argumento oposto está errado de forma factual ou é completamente falso. Nem sempre é possível você fazer uma refutação ao ponto central quando o ponto central do cara é razoavelmente disputável. E aí vem outro ponto interessante. Quando a gente fala lá do relativismo e de ser taxativo, é relativista você querer dar validade a um argumento que você pode refutar o ponto central. E ao mesmo tempo é muito taxativo você querer invalidar um argumento que você não tem como refutar o ponto central, ou que no máximo você consegue refutar parcialmente. Porque se você pode refutar parcialmente, existe uma outra parte que pode ser verídica, e isso justifica que a pessoa tenha uma opinião divergente da tua. Uma mesma discussão pode passar por todas essas etapas, e é provável que na internet você já tenha se deparado com discussões sobre o mesmo assunto, tendo às vezes um debate construtivo e outras uma troca de grosserias e desinformação. Vamos pegar, por exemplo, o argumento que ele poderia ser contra-argumentado em todos os níveis. Este é o maior número de queimadas registradas na história. Veja os dados do mês de setembro. Aí eu vou tentar refutar. Refutação nível 1, xingamento. Seria, que matéria bosta, esse jornalista é um pilantra. Refutação nível 2, um ad hominem. Seria, esse jornal é da oposição, ele é chapa preta, ele sempre é do contra. Talvez possa ser verdade que o jornal sempre é contra o governo. Mas será que o jornal está mentindo? Uma refutação em nível 3, que é crítica ao tom, seria como, que matéria mal escrita, cheia de erro de português, ou que matéria sensacionalista, alarmista, nem dá para levar isso a sério. Você ainda não refutou o ponto. Será que é o mês com o maior número de queimadas na história no mês de setembro? Aí vem a refutação nível 4, que é a negação, que seria uma negação. A negação era sem provas. Isso é mentira, não é recorde histórico, coisa nenhuma. Existe a negação da afirmativa, mas eu não apresentei nenhum dado. Aí vem a refutação parcial, que seria uma refutação citando dados, mas parcial ou com evidências fracas. Setembro é mês de seca e no calendário é normal ter muitas queimadas. Na verdade, teve mais queimadas nos meses de agosto e julho. Pode-se dizer que falou sobre haver mais queimadas em outros meses, mas não contradisse a informação, alegando que as queimadas são recordes para o mês de setembro especificamente. Pode até ser que em setembro seja época de seca e muitos tenham queimadas, mas isso não significa que este não possa ter sido o pior mês de setembro de todos os outros com queimadas, ainda que tenham havido queimadas piores em agosto ou julho. Ou seja, eu cerquei a questão, eu mostrei que talvez a matéria seja sensacionalista. Talvez a conclusão que a matéria quer induzir, esse é o pior governo de todos os tempos do meio ambiente. Na verdade não, você pegou o mês de setembro que teve mais queimadas, mas outros meses teve menos, e na média do ano pode até ter tido a queda das queimadas. No entanto, é verdade ou mentira que o mês de setembro é o que mais teve queimados em todos os tempos? E aí vai a refutação do ponto central. Em geral, só é possível quando o ponto central é falso ou desconectado da sua conclusão. Eis uma tabela de quantos quilômetros quadrados de queimadas ocorreram nos meses de setembro de 1970 até esse ano. Houveram pelo menos 5 anos em que o mês de setembro teve mais queimadas, em 78, 95, 2003, 2014 e 2007. Isso é uma refutação ao ponto central. A alegação em que o mês de setembro teve queimadas recordes, mas houveram, na verdade, 5 anos em que houveram queimadas piores. Se você usar a pirâmide de Graham
e souber identificar algumas falácias, você vai perceber que, na maioria das vezes, as apelações, os golpes baixos, as tentativas de enganar ou iludir o outro, elas estão nas primeiras camadas e são falácias que levam a algum tipo de emoção, ou alguma chantagem moral, ou alguma acusação, ou algum questionamento de autoridade ou credibilidade, e não focam no que, qual é o fato que eu estou querendo negar e qual a evidência que apoia ou contradiz esse fato, que é onde você chega nos níveis 4, nos níveis 5 e 6. E, idealmente, o debate público, os políticos, os profissionais, eles deveriam se preocupar em debater sempre no nível 5 e 6, ao invés de apelar para os níveis mais baixos. E se as pessoas tivessem essa noção a partir do ensino básico, provavelmente muita coisa que é demagogia, muito argumento que é mal construído não colaria. Não tem como eu citar mais de 70 falácias por aqui no vídeo. Como eu disse, depois eu vou fazer um vídeo específico sobre isso. Mas, embora seja uma introdução curta, eu vou fazer um vídeo Lógica 2 para falar um pouco sobre alguns outros pontos e responder dúvidas. Eu acredito que já dá para a gente tentar partir do seguinte processo. A gente tem que usar a pirâmide de Graham como base de orientação e evitar os argumentos rasteiros. É ideal que a gente saiba que a maioria dos pontos em que há polêmica são pontos disputáveis e saber separar o que tem base em evidências do que não tem. Não querer entrar num relativismo exagerado e nem ser taxativo. Também é muito bom que a gente não caia no clubismo ideológico ou no maniqueísmo de achar que lado A está sempre certo, o lado B está sempre errado, mas está sempre disposto a ouvir de maneira dialética e confrontar prós e contras de cada um. Estruturar o debate com uma tese, uma antítese e a tentativa de uma conclusão, sabendo que se existem pontos disputáveis na tese e na antítese, as conclusões podem ser divergentes e ser intelectualmente honestas, e, portanto, o tipo de divergência que você pode e deve tolerar e aceitar da parte do outro. E até a divergência que você pode pensar que é intolerável, você ainda deveria dar o benefício da dúvida, porque pode ser que, embora você considere intolerável, alguém divirja de você sobre se isso é ou não um ponto totalmente conclusivo ou parcialmente conclusivo. A maioria das coisas não são tão óbvias quanto terraplanismo. E vamos tentar isso, assim, pode ser um sonho meio bobo, mas vamos tentar sonhar isso junto. Vamos dizer que as pessoas aprendam a separar argumentos lógicos de falácias, que queiram discutir de forma dialética e não persuadir, mas aprender juntos. Digamos ainda que pessoas conscientes assim não caem em fake news nem admitem demagogia ou obscurantismo de político algum. Digamos ainda que, como resultado de um debate público respeitoso e racional, a gente consiga se unir em propostas funcionais e agendas, se não de consenso, razoavelmente bem embasadas para resolver os problemas do país, e que a única oposição seja alguma embasada com contraproposta viável e os debates políticos excluam apelos populistas, mentiras deslavadas e agressões, mas sejam limitados a propostas apoiadas por evidências e que as escolhas nacionais sejam feitas entre os caminhos que, no mínimo, deram certo em algum outro país e que tenham alguma evidência de possibilidade de funcionamento. Vamos dizer que se a gente não vai para onde chegar num consenso que a gente pode resumir o debate público, não numa bitola, não numa ideia maniqueísta, mas entre linhas de pensamento intelectualmente honestas e factíveis, e excluir o populismo, excluir a demagogia e o obscurantismo. Se você for parar para pensar, eu sei que isso parece utópico para o Brasil, mas não deveria ser. E se você olhar, um país do primeiro mundo como Suíça ou Dinamarca é assim que funciona. E é por isso que funciona. Elevar o nível do debate político no Brasil é o primeiro passo para melhorar como país. Pois numa democracia, o país que temos é resultado das decisões coletivas tomadas pela opinião pública. Então cada cidadão precisa se esclarecer o bastante para só apoiar decisões ou políticas razoáveis. E o país não perca décadas discutindo o sexo dos anjos. Ideias sem pé nem cabeça. E pior, sendo liderado por políticos demagogos que se elegem em cima disso e se mantendo no poder, atrapalhando o progresso de um país com tantos problemas por resolver. Não tem como o país melhorar se a capacidade de resolução de problemas e de interpretação da realidade das pessoas que votam não melhorar. Então, e por último, eu gostaria de pedir o seu like, o seu compartilhamento. Para quem está curtindo, quem está achando bacana, o fundamental, o mais útil para o canal crescer é compartilhar, para que mais pessoas tenham acesso a essas informações e quem sabe a gente consiga viralizar essa mudança de pensamento, essa metanoia na cabeça, se não do coletivo, pelo menos de alguns segmentos, no segmento evangélico, no segmento de centro e por aí vai, seja a direita, seja a esquerda. E se você acha essa mensagem importante, útil e educativa, eu agradeceria se você compartilhasse. Quem pudesse se inscrever no canal também ajuda muito. E quem não puder contribuir,
tudo bem, faz parte. Quem não gostar, dislike, faz parte também, é da vida. Eu só gostaria que a gente pudesse talvez ter mais condições de um debate frutífero. Porque se você for para pensar, nunca houve tanto acesso à informação. E, no entanto, ao invés da gente estar com um debate público mais rico, pessoas mais inteligentes, a gente está vendo mais proliferação de desinformação. E mais pessoas sendo intolerantes umas com as outras por não saber como lidar com esse volume de informação. Não adianta você dar um carro para um macaco dirigir. E sem querer ofender as pessoas, de certa forma, a gente recebeu acesso à informação, mas não aprendeu como lidar com elas. E é isso que está causando esse caos social que a gente tem vivido. Então, seria muito bom que as pessoas tivessem um pouco dessas noções básicas. Eu espero depois fazer um vídeo melhor no futuro, mais curto, com fundo verde certo e tal. E, por enquanto o canal vai crescendo e a gente vai tentando melhorar. Obrigado, Deus abençoe e até a próxima.